Olá a todos! Olá! Paz Deus! Começando mais um Bíblia com as crianças. Hoje nós estamos na continuação do livro de Sansão. E nós paramos, devido a ter ficado muito extenso o vídeo, parou ali onde Sansão descobriu que os filisteus tinham matado a sua ex-mulher e o seu ex-sogro, devido ele ter colocado fogo na seara dos filisteus. E dali em diante nós vamos continuar agora. Tá até a Vale ali com Sansão dela, né, Vale? Mostra seu Sansão. Esse Sansão não é tão forte igual aquele, mas está ajudando nós aqui na gravação do vídeo. Então nós vamos dar início agora nesse vídeo, continuação da história de Sansão. Estamos agora no vídeo 2. Então se inicie Valérios, Valéria e Valery. Se iniciará por quem? Comigo. Então vamos lá, Valérios. Depois que o Sansão descobriu tudo isso aí, ele fez o quê? Ele fugiu para Judá e se escondeu na rocha de Etã. Se escondeu na rocha de Etã e ficou ele então nos limites de Judá. E por ele ter ficado nos limites de Judá, os filisteus, enraivecidos devido ao que tinha acontecido, procuravam ele, né? E antes de ele fugir para a terra de Judá e ficar nessa rocha que você falou, entre essa rocha escondido, ele teve um ferimento, né? Sim, foi entre as coxas. Ele feriu a coxa e escapou para lá. Devido a ele estar lá no território de Judá, o que aconteceu? O povo de Judá falou para Sansão que os filisteus estavam ameaçando eles. Então o Sansão deixou Isso, devido a Sansão estar nos limites da terra dele, os filisteus foram e começaram a coitar o povo de Judá e estavam dominando sobre eles, né? Prometendo matar ele se não entregasse Sansão. E quantos homens subiram de Judá até Sansão para trazer ele para os filisteus? 3.000. 3.000 homens de Judá subiu até Sansão para buscar ele, para entregar para os filisteus. Mas olha como os filisteus eram um povo temido. Tinham 3.000 homens em Judá que subiram para trazer Sansão. E quando Sansão desceu com os 3.000 homens, só tinha 1.000 filisteus. Então 3.000 homens de Judá temiam a 1.000 filisteus, porque eles eram fortes, preparados e ataviados para a guerra e tinham preparos de armamento. Então por isso que eles eram temidos. E só estavam conseguindo conter os filisteus, que era Sansão, devido à força que vinha dele sobre Deus. Então vamos lá, Valério. Aí eles pegaram Sansão e fizeram o quê? O povo de Judá, os 3.000 homens. Cataram ele, conversaram com ele, convenceram ele a ser amarrado. Fala aí. Ser amarrado e ser entregado a eles. Isso, então eles amarraram Sansão e trouxeram até os filisteus, vai. E quando o Sansão estava andando ao caminho, ele viu uma queixada de um jumento. Peraí, não. Primeiro eles amarraram Sansão, o povo de Judá. Trouxeram ele até os filisteus. Quando Sansão vinha descendo amarrado, os filisteus começaram a cantar de alegria, porque viram Sansão amarrado e foram para cima dele para o matar, porque falou, agora é a nossa chance, acabou. Quando os filisteus foram para cima dele, o que aconteceu? Ele estourou as cordas, né? Como fios estourado, queimado ao fogo. Se soltou dele. E quando se soltou dele, pode continuar agora. Daí ele viu uma queixada de um jumento e ele foi e pegou. E ele conseguiu matar 1.000 homens. Com uma queixada de jumento, Sansão derrubou e matou 1.000 filisteus. E fez o montante por montante. E Sansão, ele apoderava sobre ele o poder de Deus. A queixada de um jumento, mais ou menos isso aqui. Os filisteus, todos eles de grande estatura e com armamento pesado. A força de Deus descia sobre Sansão. E Sansão tinha uma estrutura física proporcional, porque com a queixada de jumento ele impedia que os filisteus se aproximassem dele. Sansão era um homem de uma estatura e de uma força de físico grande. E quando se apoderava o poder de Deus sobre ele, a força dele ficava notória a todos, porque ninguém conseguia controlar a sua força. Então vai lá, aí ele matou 1.000 homens, 1.000 filisteus. E ele matou 1.000 homens com 1.000 homens com uma queixada de um jumento. Isso, e ele chamou aquele lugar de Ramat-Lei. Isso, após ele matar aqueles filisteus, Valery quer dar um aleluia, Valery? Olha lá, dá aleluia então. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Isso. Então aí Sansão colocou o nome daquele lugar, que eles estavam em Lei, né? Lei era um território ali em Judá. E Sansão colocou o nome daquele local de Ramat-Lei,
né? Ramat-Lei, colocou o nome daquele local. E o que aconteceu, Valérios? Quem que continua? Ele continua o Valérios ainda ou já é a Valéria? Continua o Valérios ainda? Agora eu. Então pode falar, Valéria. Os pastores assassinaram o Sansão, ele passou da floresta, aí o Sansão, aí o leão tá pegando, aí ele comeu tudo ele. Ah, Sansão pegou, passou na floresta e pegou o leão, né? Aí Sansão matou o leão. O que foi na boca do leão depois que o leão estava morto, foi as abelhas e fizeram uma colmeia lá que deu mel, que da onde Sansão pegou da boca do leão e comeu o mel, tá? Vamos lá com o Valério, nós já volta com você. Então vai lá, Valério. Deu o nome de Ramat-Lei. E Sansão estava prestes a morrer porque ele estava com muita sede. E ele clamou ao Senhor. E numa rocha, ele viu que saiu água dela. Ele clamou ao Senhor, né? E porque ele estava desfalecendo. Ele lutou tanto que quando o poder de Deus deu uma acalmada nele, ele sentiu a força física dele se acabando. Porque quando nós estamos impulsionados pelo Espírito de Deus, nós temos um afinco, nós temos uma disposição. Quando o Espírito de Deus se ausenta um pouco de nós, nós sentimos a fadiga porque somos seres mortais. Então a fadiga veio a Sansão, ele estava morrendo, desfalecendo. Aí Deus foi e feriu uma rocha e verteu água. Ele tomou e o seu espírito voltou sobre ele. E a fonte se chama a fonte do que clama. E ele colocou o nome naquela fonte de fonte do que clama, que segundo as escrituras em Juízes, fala que até os dias de hoje está no território de Judá. Então aí ele voltou o seu espírito e continuou Sansão ali como juiz, julgando o povo de Israel, que ficou esse legado por 20 anos. Continua agora, Valéria. Depois de tudo isso, o que aconteceu? Sansão foi para... Depois de 20 anos, Sansão foi... Não, ele continuou vivenciando os 20 anos sobre julgando o povo de Israel. Não temos um limite se quando ele continuou essa parte das escrituras tem 20 anos, mas ele julgou o povo por 20 anos no contexto. Mas quando terminou essa luta dele aí, que ele se refez, ele foi até onde? Foi até Gaza. Foi até Gaza. Gaza era o local onde ficava o templo dos filisteus. Já está ele novamente indo aonde? No meio dos filisteus. Dentro das escrituras, quando Sansão fala com seus pais, mostra que seus pais repreendeu ele para não ir atrás de mulheres filisteias, atrás daquele povo incircunciso. Mas no versículo adiante mostra que os pais não sabiam que isso era um desígnio de Deus. Então não podemos julgar as pessoas quando tem algumas atitudes ou quando em algum momento da vida acabam falhando, acabam tropeçando ou se embaraçando em alguma coisa, porque tem hora que nós não sabemos e vamos julgar alguém que Deus que permitiu e conduziu até ali. Tudo que acontecia com Sansão, por mais que tenha um termo de desobediência pelos olhos deles que sempre estava sobre mulheres, sobre os deleites dessa vida, sempre tinha a permissão de Deus para ir no ninho dos filisteus. E ele foi para Gaza e teve com quem? Depois que ele foi para Gaza, ele encontrou... Ele esteve na casa das mulheres, das prostitutas. Esteve lá e ficou por lá numa noite. E os gazitas descobriram que ele estava lá e cercaram a cidade que procuravam matar ele. O que aconteceu por meia-noite quando ele acordou? Ele foi até o portão de frente a Hebron e arrancou. Não, ele foi até o portão da cidade de Gaza. Chegando na cidade, a porta estava fechada. Ele arrancou a porta com batente e tudo e subiu até o cume, que está de frente. Continua agora. De frente a Hebron e ficou ela na terra. Isto, pode continuar. Dali ele desceu e mesmo ali, aos redores de Gaza, ele foi até o nome do local? Vale de Soraque. No Vale de Soraque. E quem que ele encontrou? Quem que o Sansão encontrou lá, Valerie? Ele foi passar no fundo, ele mergulhou. A mãe dele, ele pegou a água, a mãe, e jogou a boca dele, aí comeu o Sansão dele. Então, o Sansão, novamente descendo nas regiões dos filisteus, lá no, como é o nome do local? Vale de Soraque. Vale de Soraque, viu uma mulher formosa, bonita e novamente filisteia, aonde os seus olhos se encheu de alegria e ele veio a estar com ela. E o coração dele pulsava e achava que o dela da mesma forma por ele. Mas quando os filisteus, que é a raiz de todo o mal, descobriram que ele estava novamente apaixonado por uma filisteia, falaram o que para ela? Falaram para ela descobrir a fraqueza
de Sansão. E Sansão, sempre ali no mesmo lugar, mexendo no ninho, para que se cumprisse também o seu legado e desse um alívio para o povo de Israel. E vamos continuar então, continua lá, Valéria. E Dalila começou, pelo pedido dos filisteus, a inquirir da onde vinha o que nunca eles descobriram. E eles queriam saber da onde vinha a força de Sansão. Dalila insistia todo dia para ele. Ela ficou 6 dias assistindo, até que no 7º dia ele falou que a força dele vinha das tranças. Quantos dias? 6. Ele ficou 6 dias, ela ficou inquirindo ele 6 vezes. E nessas 6 vezes, todas elas falharam, e na 7ª vez, Ele falou. na 7ª vez ele falou. Então você vê que o número 7 tem um segredo com Sansão. Ele deu 7 dias para descobrirem o enigma, né? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. 7 dias ele deu. No 7º dia ele não resistiu. E novamente, como fez com a filha do Tinita lá, novamente ele falhou com Dalila e contou qual era o segredo da sua força. Que no ventre da sua mãe, o anjo disse: sobre esse menino não passará navalha sobre a sua cabeça, pois ele será um narizeu de Deus, da seu nascimento até a sua morte. Então naquele momento ele falou: das minhas tranças vem a minha força, porque foi um pacto que eu fiz com o nosso Deus. Todo concerto e voto que fizemos com Deus, se nós quebrar, vem sobre nós o peso. O importante é nós ter condição de votar e nesse voto nós pagar, porque o dia que deixarmos de fazer isso, virá sobre nós o mal. E sem a força de Deus, nós perecemos. Então aí Sansão tinha quantas tranças? 7. 7 tranças. Aí ele adormeceu, ela chamou os filisteus, o que fizeram? Cortaram o cabelo dele. Cortaram o cabelo dele. Quando ele acordou, Ele... foi tentar soltar as cordas, não conseguiu. Por quê? Estava sem força, que tinham cortado os seus cabelos. Mais uma vez, na situação amorosa de Sansão, ele foi enganado por uma mulher. E naquele momento, os filisteus o amarraram com cadeias de bronze. E o que fizeram com ele? Deixaram ele cego. Arrancaram os olhos de Sansão. Esse seu não, filha. Esse seu não. Arrancaram os olhos de Sansão. Deixaram ele cego. Escarneceram dele. Levaram ele para onde? Para o ninho de todos os males. Que era a cidade que levaram ele? Levaram ele para Gaza. Para Gaza, onde estava o concentro de todos os filisteus. Ali colocaram ele no engenho para moer, escarneciam dele e virou escravos. Um homem que veio para livrar o povo de Israel da escravatura estava como escravo novamente na mão dos filisteus. Mas tudo que tem um início tem um fim. E a história de Sansão estava chegando. E o núcleo do que Deus prometeu para ele não ia descer a sepultura com ele. O Senhor prometeu que ele derrubaria o templo. De quem? Qual é o Deus? Dagon. Dagon. Os filisteus que adoravam os 3, 4 deuses estranhos. Entre Dagon, Astarote. E naquele momento fizeram o quê? O que fizeram no templo? Eu falo. O que fizeram no templo? Sacrifício. Fizeram um evento no templo de Dagon e chamaram todos os principais dos filisteus para participar. E fizeram um sacrifício para Dagon para agradecer por ter entregado Sansão, o carrasco dos filisteus, na mão deles. E quando chegaram lá, enquanto Sansão trabalhava, Sansão clamava pela misericórdia de Deus. E o pacto, que era os seus cabelos, voltou ao quê? Voltou o quê? A crescer. A crescer. Trabalhando os cabelos de Sansão, voltou a crescer. E um belo dia, nesse dia que fizeram esse sacrifício para agradecer por Dagon ter entregado Sansão na mão dos filisteus. Chamaram Sansão e colocaram ele no templo. Um moço levou ele falou para o moço o quê? Falou para o moço para ele se encostar onde pegava todo o palácio. A coluna. Chegou para o moço e falou: me deixa próximo de uma coluna para mim poder se escorar. O moço foi e levou ele próximo às colunas. Justamente as que sustentavam o palácio dos filisteus. E naquele momento todos escarneciam e festejavam, achando que foi Baal que entregou Sansão na mão deles. Não foi Baal, porque Deus não permite que um dos seus escolhidos seja entregue na mão de ninguém por Satanás ou por qualquer espírito. Quem permitiu foi Deus, porque o plano de Deus na vida de Sansão era ele ser juiz sobre todo o Israel, e o tempo dele tinha vencido, como vence o tempo de qualquer um.
Teve uma parte triste e uma parte sofrida, pois foi escarnecido. Mas chegou o momento de Sansão. Quando ele se encostou nas colunas, ele olhou para o céu e disse: Senhor, use-te de misericórdia. Compreendo o teu filho e que derrame sobre mim por mais uma vez a tua força. Os cabelos já crescendo, o Senhor olhou e viu todo aquele banquete escarnecendo do Deus de Israel. Chegou o momento que Sansão fez o quê? Empurrou as colunas e caiu. Empurrou as colunas do templo e derrubou tanto Baal como os seus servos. E matou Sansão mais na sua morte do que na sua vida. E fez Israel respirar por um tempo que toda a força dos filisteus foi enterrada junto com o escárnio que faziam de Sansão. Os seus irmãos subiram para buscar o corpo de Sansão para sepultar na onde? Entre Zorá e Estaol. Entre Zorá e Estaol, aonde estava Manoá, seu pai, que já era morto e jazia naquele local. Alguém fala, Sansão foi um derrotado? Não, Sansão não foi um derrotado. Tudo o que aconteceu na vida de Sansão foi a permissão de Deus. Que para se mover as abelhas tem que tocar no ninho, tem que tocar na colmeia. Para se mover elas tem que tocar na colmeia. Sansão sempre tinha os olhos sobre as mulheres filisteias, porque era na onde estava o ninho. Ele tinha que tocar nos filisteus. E quando colocaram ele dentro do ninho, o Senhor permitiu que a força desceu. E ele derrubou a rainha e as suas abelhas. Derrubou os filisteus e os seus príncipes. Deus abençoe a todos. Aqui encerra a história do Sansão. Né, filha? Quer falar alguma coisa? Sim. Fala, olha lá. Aleluia. Aleluia. Esse Sansão aqui é bonzinho? É forte também, né, esse Sansão, né? Deus abençoe a todos, né, por mais um Bíblia com as crianças. Conseguimos chegar no núcleo dessa história de um dos homens mais fortes, fisicamente, e pelo poder de Deus, que movia, né, sobre a terra e que trazia medo aos seus inimigos. E sua história se findou, mas está sendo contada para lembrar para nós que Deus é aquele que nos dá a força. Porque quando o pacto de Sansão quebrou com Deus, perdeu as suas forças. Então a força dele não estava só no seu físico, mas estava no Espírito de Deus. Deus abençoe a todos. Valéria, quer falar alguma coisa? Peraí, vamos lá, que passe rapidinho, com poucas palavras. Você, um recado para todos que estão assistindo. Recado, De Deus, isso, vai. recado é que você sempre tem que acreditar em Deus e nunca desacreditar nele. Isso, sempre acreditar em Deus, mesmo no seu pior dia. Como Sansão no pior dia. Tem muita gente que está no pior dia. Ai, se fosse alguns, estava ali, Senhor, por que tu me entregou na mão dos filisteus? Eu estou aqui morrendo. Não, Sansão preferiu agradecer e pedir a misericórdia que o Senhor concedeu a ele. Desceu à sepultura com a força do Deus eterno. Desceu ela, mas não ficou lá, porque aguarda o julgamento do justo, esperando a sua coroa também. Como todos nós um dia chegará. Valéria, rápido. Que você nunca deve desobedecer seus pais. Sempre dar ouvido aos pais. Porque em Sansão aconteceu uma permissão de Deus. Mas os pais têm sempre aquele sentido de enxergar as coisas a mais que os filhos. Por quê? Um filho hoje, com 4, com 11, com 10. Eu, já há 38 anos, passei atrás, no mesmo lugar que eles estão passando hoje. Então vamos ouvir pai e mãe, porque é um dos primeiros mandamentos com promessa. Honrai teu pai e tua mãe. Valerie, pode falar alguma coisa? Aleluia. Aleluia. E da glória, aleluia, faz bem para a alma, espantas os males e nos faz viver na graça do Filho de Deus. Glória para quem merece. Aleluia para quem merece. Porque Ele devolve para nós a sua presença. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Um abraço.